Graça e paz, meus irmãos, boa noite, tudo bem? A gente está aqui reunido para mais uma vez cultuarmos ao Senhor e eu desde já quero agradecer você que está aqui com a gente, tá bom? Você que está acompanhando, chegou a hora da gente reunir a nossa família ao redor do sofá, ao redor da mesa, para juntos cultuarmos ao Senhor. Antes da gente começar, eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo no Facebook, clica aí em compartilhar já compartilha com a sua família, já encaminha para os seus amigos. Se você quiser pegar o link, mandar no WhatsApp, coloque esse vídeo na sua televisão, prepara o ambiente para que a gente possa cultuar o Senhor de forma tão intensa quanto nós faríamos se nós estivéssemos na igreja. Eu estou feliz de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu fico feliz a cada reunião que a gente tem tido a oportunidade de Deus de fazer, porque o Senhor tem sido bom com a gente, não é mesmo? Mesmo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, o Senhor tem nos guardado. E glória a Deus que hoje a gente está tendo uma boa notícia, né? Hoje a gente está começando com uma boa notícia que se falou aí nas redes sociais e tudo mais, de que foi descoberta a cura para o coronavírus, né? Então, glória a Deus por isso. Um laboratório americano colocou essa informação para a gente, tá bom? E nós estamos muito felizes. Só para a gente repassar, eu não sei se você já percebeu, enquanto o culto não começa, a gente sempre coloca essa informação aí na tela, que é, na verdade, as orientações. Então, se arrume para o culto, dê preferência para assistir o culto com a sua família na televisão, tome seu assento, separe sua Bíblia, seu caderno de anotações, e a gente vai tentando organizar para que tudo isso seja feito para a glória de Deus. Tá legal? Tô voltando aqui. Pronto. Irmãos, vamos orar, vamos começar o culto orando. Convoca a sua família aí para orar, você já teve seu tempo de convidar. Já teve tempo de orar, já teve tempo de... Peraí que estão me chamando aqui. É isso daqui? Opa, peraí que... Tô precisando pegar aqui, senão eu tomo bronca. Irmãos, se prepare aí pra gente começar, tá bom? Então vamos orar, tá bom? Curva a sua cabeça com a mesma intensidade que a gente faria no culto. Bruno, essa oração em casa pode falar em línguas, Bruno? Essa oração em casa pode glorificar a Deus? Eu posso me empolgar no momento da oração? Pode não, irmão. Deve. A gente deveria buscar Deus com a mesma intensidade de adoração que a gente buscaria, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença aqui nessa noite. Senhor, que para a glória do Seu nome, Jesus, nós começamos esse culto, nós nos preparamos diante do Senhor, Jesus. Pai, que Seu nome seja glorificado em tudo aquilo que nós fomos fazer, Jesus. Que para a glória do Seu Filho eterno, Jesus, nós possamos viver uma vida que Te adora, Jesus. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós queremos, Pai, que o Senhor possa se manifestar aqui nessa noite, Jesus. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, viver a Tua mão poderosa, nos guardando, Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, viver, Pai, em nome de Jesus, todo o poder que o Senhor tem, toda a sua capacidade de operar milagres, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, para vivermos isso, Pai. Eis-nos aqui, Jesus, para desfrutarmos do que o Senhor tem, Pai. Eis-nos aqui, Jesus, para a Tua glória, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus, para podermos viver na Tua presença, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus, porque nós Te queremos. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-me aqui na minha casa, Senhor. Pai, eu sei que ainda que distantes de corpo, Jesus, nós estamos todos no mesmo momento, Jesus, reunidos em oração, Jesus, ainda que distantes fisicamente, mas a Tua igreja, Pai, não só a igreja cristã do Calvário, Pai, mas numa perspectiva espiritual, Jesus. Todos os irmãos das assembleias, das batistas e de todas as igrejas, Pai. Todos os irmãos, Pai, da MCM, Pai, que pontualmente tem um encontro contigo. Aqueles que começaram às 6, 6h30, 7, 7h30, Jesus, todos nós, erguendo a nossa voz, Jesus, separando esse momento do nosso domingo, Pai. O primeiro dia da semana, Jesus, para a Tua glória, Senhor. Nós começamos, Pai, esse momento, Senhor, invocando a Tua presença, Pai, querendo o Teu poder, Pai, querendo que o Senhor traga a Tua luz, Pai, brilhe sobre as nossas trevas, lança a Tua poderosa luz na nossa direção, Jesus. Nós Te queremos, Pai, nós Te queremos, Jesus. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, Jesus. Pai, então que cada homem sacerdote do lar se posicione, Pai, que cada mulher sacerdotisa do lar se posicione, Jesus, que os filhos levantem as suas mãos para Te adorar, Jesus, e nós como igreja, todos reunidos, Pai, a uma só voz, possamos
possamos dizer que o Senhor é santo, te contemplar, te bendizer, Pai, para a glória do teu nome, Jesus, para a glória do teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu só organizar aqui, tá bom? Você que ainda não conhece o site lá da igreja, tá? Tô colocando aqui, tá bom? Aqui tá um QR Code. Se você quiser escanear esse QR Code, você vai entrar no site da igreja, tá? Se você quiser digitar www.icalvario.com.br, lá estão os nossos estudos e todos os acessos às redes sociais. Temos também pregações gravadas em áudio e tudo mais. Deixa eu voltar para a igreja aqui. Opa, já estou de volta na igreja. Tem muitos irmãos que estão me perguntando, Bruno, eu achei que você estava na igreja. Não, irmão, isso daqui é o fundo da igreja para matar a saudade, né? Na verdade, eu estou num fundo todo verde aqui, né? E a gente está aqui reunido só para tentar dar a mesma cara que a gente teria se estivesse reunido na igreja, né? É bom demais estar aqui com vocês. É bom demais podermos adorar ao Senhor, né? Não esqueça de fazer o teu momento de adoração. A gente está invertendo, a gente tem primeiro um culto com a palavra e depois a gente parte para o momento de adoração, mas não esqueça de fazer o teu momento de adoração. Tudo bem, meu irmão? Amém? Deixa eu ver. Tá conseguindo me ver aí? Aqui para mim parece que tá travado. Ti. Tá aparecendo o vídeo normal? Travou aqui, meus irmãos, me perdoem. Meu Deus, quanta dificuldade hoje pra gente gravar o culto, hein? O diabo tá furioso. Oi? É, a Jaque tá falando que tá travando assim porque hoje a palavra vai vir do céu. Eu não sei se a Jaque quer dizer que as outras não vieram, mas agora eu fiquei na dúvida, né? Tá bom? Vamos abrir em Josué as nossas Bíblias. Vou pedir pra ti pegar um copinho de água pra mim, gatinha, por favor. Livro de Josué. Voltou, meus irmãos? Glória a Deus. Josué, capítulo 24. Tá bom?
Perfeito. Josué capítulo 24, tá? Falando um pouco da vida de Josué, né? Quando a gente olha a história deste homem de Deus, deste profeta do Senhor, o que que a gente tem? A gente tem uma grande responsabilidade daquele, obrigado gatinha, daquele que tem o papel de ser o sucessor de Moisés. Imagina você ser o sucessor de um dos maiores homens que a terra já conheceu, dos maiores homens de Deus que já se levantaram sobre a terra. Imagina a responsabilidade que Josué tinha ali consigo, né? Então, é por isso que no capítulo 1 de Josué, a gente vê aquele texto tão conhecido e emblemático. Josué, ainda jovem, tem agora o papel de substituir um dos maiores homens de Deus que a terra já conheceu, Moisés. Ele está ali como o sucessor direto de Moisés, e no capítulo 1 a gente tem aquele texto super conhecido que Josué clama a Deus por ajuda e o Senhor diz para ele: tão somente, Josué 1,7, ser forte e muito corajoso para ter o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que texto maravilhoso. Imagina você começar, apesar da responsabilidade dele de substituir Moisés, você começar com uma palavra de Deus falando: se você meditar no livro da minha lei de dia e de noite, você vai ser bem-sucedido aonde quer que você andar. O que você fazer vai dar certo. Tudo que você colocar a tua mão vai prosperar. Só tenha o cuidado de guardar a minha lei. Uma coisa que isso ficou na minha cabeça muito forte e eu estou meditando, que é o seguinte. Primeiro, a gente precisa aprender a meditar na palavra de Deus. E meditar tem um fator que incomoda muitos crentes hoje. Meditar envolve o fator repetição. Sabe qual é a ideia de repetição? É de você todo dia frequentar aquele mesmo assunto, buscando um entendimento mais profundo. Eu sou totalmente contra a gente bater nos mesmos textos todas as vezes por falta de leitura bíblica, por falta de preparação, por falta de hábito de ler a Bíblia, mas eu também não queria que um dia a gente fosse uma igreja tão mesquinha, tão arrogante a ponto de não ter a capacidade mais de olhar para os mesmos textos bíblicos por uma segunda vez. Irmãos, mais importante do que ouvir a voz de Deus pela primeira vez é ouvir a voz de Deus por uma segunda vez, por uma terceira vez, por uma quarta vez. A Bíblia diz que o nosso desafio é te conhecer e prosseguir em te conhecer. Muitas pessoas conhecem a Deus, mas não têm essa disciplina de prosseguir conhecendo a Deus, essa disciplina de continuar conhecendo a Deus. A história de Josué é poderosa porque fala de um menino que agora a gente vai ler no capítulo 24, agora é um homem, e que desde pequeno até a idade adulta ele diz que a força dele é a mesma, o empenho dele é o mesmo no que tange obedecer ao Senhor. Então, nós precisamos obedecer ao Senhor todos os dias da nossa vida. E a palavra de Deus é: ser bem-sucedido é o que eu tenho para você. Josué, a ideia é que tudo que você for fazer dê certo. Josué, a ideia é que aonde que você colocar a sua mão vai prosperar. E o contrário, na verdade, não é o que eu tenho para você. No contrário disso é punição. Então o Senhor estava convidando Josué a meditar na palavra de Deus, olhar todos os dias. Deuteronômio 6. Pai, inculca na cabeça do teu filho as palavras da minha lei. Lembra, todo dia. Porque todo dia o diabo vai tentar te lembrar que você é pecador, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. O diabo é o primeiro a lançar os seus defeitos em face. E nós devemos combater isso, nos lembrando todos os dias que nós somos comprados, por isso que a gente não se vende, que a gente tem um dono, que a nossa vida foi comprada, que a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Então, esse é o entendimento que nós temos, tá?
Precisamos nos lembrar. Irmãos, nós não conseguiríamos fluir em Deus sem repetição. Repetição na leitura da Bíblia, insistente leitura da Bíblia. Tem gente que me diz, Bruno, ler a Bíblia é muito difícil. Nós precisamos repetir, insistir, acreditar, quebrar barreiras, ir mais uma vez, tentar de novo. Talvez você está aí e orei hoje e o Espírito Santo me trouxe muita clareza de muitas pessoas desanimadas e que estão dizendo que não consegue mais, que não vai dar, que agora sem as pessoas na igreja e sem todo mundo, e o Espírito Santo de Deus está trazendo convencimento para mim no meu coração nesse momento, irmão, de que a gente precisa insistir, de que a gente precisa bater de frente com os problemas, resistir a toda tentação, ser fiel até o ponto de derramar o próprio sangue, bater, tentar de novo, insistir mais uma vez, levantar de novo, sacudir a poeira, começar de novo, porque quando Deus está dizendo para Josué esse texto que para mim é muito encorajador, e a gente vai falar de família já já no capítulo 24, mas eu acho legal ver o que Deus fala para o Josué menino que vai ajudar o Josué homem, entende? Essa é a ideia da mensagem de hoje. Então, olha o que Deus fala aqui para ele no capítulo 1, né? Eu vou voltar um pouco, tá? Eu vou ler do comecinho. Sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, pasta este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vou-lo tenho dado como prometi a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E a primeira coisa que já tem dentro desse texto, ninguém vai poder te resistir. Mas vão tentar te resistir. Muitas pessoas vão tentar te resistir. Irmãos, você precisa ser alertado disso. Você vai fracassar muitas vezes na vida, infelizmente, mas de todas elas o Senhor tem poder para te levantar. Aí Deus ele continua dizendo para Josué, ser forte e corajoso. Por que Deus diz para um homem forte e corajoso, para um homem servidor, seja forte, seja corajoso? Porque, primeiro, para conquistar e viver aquilo que Deus tem para mim e para minha família, me colocando no lugar de Josué, me empoderando dessa palavra, eu vou precisar de um esforço além do que eu estou acostumado. Sabe, irmãos, eu me lembro quando fala de esforço que o reino de Deus é tomado à força. Foi o nosso próprio Jesus que ensinou isso. E se o reino de Deus é tomado à força e só os valentes tomam posse dele, só os valentes se apoderam dele, como é que a gente quer viver uma vida sem esforço na presença de Deus? Eu tenho para mim que o tanto que a gente se esforça fala do tanto de entendimento que a gente tem a respeito da graça. Então, gente que se esforça pouco entendeu que a graça é só licença para pecar. É pela graça, sabe, Bruno? Eu não tenho força. É pela graça que eu estou de pé, é pela graça que eu estou caminhando. Irmãos, pelo contrário, nós somos aqueles que se esforçam, são corajosos, dão uma força além, insistem, não desistem, continuam lutando, lutam pela sua família, lutam pelos seus sonhos, lutam pelos seus propósitos. E quando alguém olha e fala assim, rapaz, como você tem força? A gente vai dizer, foi pela graça de Deus. É a graça educadora de Tito 2. É a graça que se manifestou poderosa em nós para nos salvar. É essa graça que está nos preparando, essa graça que nos está municiando. Sabe aquele texto que o apóstolo Paulo diz para os Efésios? Exercitem a sua fé, operem a sua salvação. São textos como esse que me dizem que eu preciso me entregar com força. Irmão, esforça-te e tem de bom ânimo. Ser forte e seja corajoso. Por que seja corajoso? E vão existir textos na Bíblia que embasam essa situação que nós passaremos por aflição. Jesus, em João 13, diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, por que eu preciso de coragem? Eu preciso de coragem para enfrentar algumas coisas que são medos meus. São medos meus dentro da minha casa. Tem mulheres que, por medo de serem traídas, transformaram seus lares num inferno. Tem homens que, por medo de serem traídos, transformaram seu lar num inferno. Traído porque
viveram alguma coisa lá atrás, traídos porque se lembram como que o mundo é, traídos porque eles ouvem mais Marília Mendonça do que louvor, porque eles estão mais habituados a saber todas as novelas, os nomes dos personagens, eles sabem todo mundo do Big Brother, eles sabem de tudo, mas não tem o hábito de ler a Bíblia. E, irmãos, aquilo que a gente foca cresce, aquilo que a gente contempla cresce diante dos nossos olhos. Aonde nós gastamos o nosso tempo, a gente tende a se desenvolver. Se um cara gastar o tempo dele a vida inteira tentando provar que Deus não existe, ele vai construir bons argumentos. Agora, se ele gastar sua vida procurando conhecer a Deus e a sua grandeza, ele vai encontrar um Deus que é muito além daquilo que a gente imagina. Então, aonde a gente gasta a nossa energia, geralmente a gente vai crescer. Tem gente que fala assim, pastor, eu não tenho capacidade de aprender o assunto A, o assunto B, e a minha recomendação é, quanto tempo você tem dedicado? Pastor, meu casamento não dá certo. E eu te pergunto, quanto tempo você tem dedicado dentro do teu casamento? Pastor, a minha esposa não dá certo. Quanto tempo você tem dedicado à sua esposa? Pastor, os meus filhos são mal educados. Quanto tempo você tem dedicado na educação dos seus filhos? Porque você precisa de duas coisas: força e coragem para enfrentar o dia mal. Aí, continuando no texto, ele fala assim, porque você vai fazer esse povo herdar a terra, que sobre juramento eu prometi dar aos seus pais. Olha que legal a forma como Deus aplica esse texto. Você vai fazer esse povo entrar na terra, que eu prometi. Eu vou usar você para cumprir o que eu prometi para outra pessoa. Eu vou usar você. Deus, ele pode fazer tudo, mas Deus não vai fazer nada para você que não envolva você. Deus, a gente tem uma ideia estranha de como Deus vai salvar a nossa família. A gente ora ali, Senhor, que o Senhor transforme a minha família, e a nossa ideia é que venha um anjo lá e converta as pessoas que convivem com a gente, ou que venha um missionário daqueles que quando a gente olha para trás ele já desapareceu, né? Daquelas visões de teofania. Não descartando isso, eu creio, mas o que eu creio mais do que isso é que se Deus quiser usar alguém para transformar a minha casa e a minha família, esse alguém sou eu. Eu sou a pessoa mais preparada para que Deus cumpra as promessas que Ele tem na vida da minha esposa. Então nós, maridos, devemos viver um estilo de vida como que lembrando as nossas esposas todos os dias o quanto elas são amadas por Deus, de um Deus que não desiste delas, um Deus que ama elas, um Deus que as santifica. Por isso nós não desistimos das nossas esposas, por isso que nós nos esforçamos para amá-las, ainda que alguns momentos sejam difíceis, né? Ainda que alguns momentos elas não queiram receber o nosso amor de fácil trato, mas eu fico pensando também o quanto deve ser difícil amar a gente. E essas mulheres guerreiras se esforçam, estão ali tentando nos amar, dedicando tempo. Irmãos, nós precisamos gastar tempo com a nossa família. Nós precisamos ser a resposta que Deus quer dar para alguém a respeito de promessas. Principalmente quando se fala do povo de Deus, do nosso lar. Tão somente ser forte e muito corajoso. Se Deus está falando ser forte e corajoso de novo, adivinha? Você vai precisar de muita força, você vai precisar de muita coragem. Amém? Para teres o cuidado. Então vamos lá, Deus está falando. Você precisa ser muito forte, você precisa ser muito corajoso. Eu não sei você, mas quando eu leio Deus falando duas vezes para eu ser forte e corajoso, eu já estou imaginando que Deus está falando para Josué o seguinte: Josué, sabe aqueles gigantes que vocês olharam na terra prometida? Então, nós vamos entrar de guerra com eles. Nós vamos lá, vocês, homens de Deus, vão guerrear com eles. Ó, vai ter uma pancadaria, vocês aí, povo de Israel, vão derrubar os gigantes, seja forte, seja corajoso. Qual é o gigante, qual é o desafio que está diante de José, que Deus pede duas vezes para que ele seja forte e corajoso? Dá uma olhada na sua Bíblia. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Sabe o que vai me exigir muita força e muita coragem? É andar na lei. Isso não é maravilhoso, meu irmão? Olha que texto poderoso. Ele está dizendo, seja muito forte, seja muito corajoso. Eu imagino que Josué, eu na condição de Josué, Deus me falando, seja muito forte e muito corajoso, eu já fecharia os punhos, eu já morderia os dentes, eu já falaria, tudo bem, Deus, se é força e coragem que o Senhor quer, eis aqui, eu estou disposto para lutar. Mas é nesses momentos que a gente aprende que o Senhor é quem peleja por nós, e o nosso esforço e a nossa coragem estão na direção de guardarmos a palavra de Deus. Gente, o desafio que nós vamos enfrentar aqui, talvez, é a nossa capacidade de procrastinar, de não ouvir a palavra de Deus, de não dar atenção ao que Deus está falando, ao cansaço, ao sono, ao desânimo. Nós precisamos nos esforçar
2 vezes mais para continuar de pé. Irmãos, oração. Você precisa se esforçar e ser corajoso em oração. Olha só. Dela não te desvie. Dela quem? Da lei. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quer uma palavra boa para você que está discutindo política nas redes sociais? Não se desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Continua na palavra. É claro que eu tô forçando a barra do texto aqui, mas é para você se lembrar que nós precisamos andar atentos ao que o Senhor nos fala. Eu não sou a resposta de oração de um povo mimado, eu sou a resposta de um decreto divino. Existe uma vontade celeste, existe um plano eterno de Deus que nos move, nós somos movidos pela eternidade e caminhamos segundo essa lei. Bru, mas aqui está dizendo a lei, o decálogo, os 10 mandamentos, a lei que Deus deu para Moisés. Que lei é essa que a gente teria que guardar se eu fosse aplicar esse texto de Josué para mim? Guarde aquilo que Cristo te ensinou. O mandamento de Jesus consiste muito nos mesmos princípios. Ele diz assim que nós deveríamos guardar o seu mandamento, não só guardar o seu mandamento, mas obedecer o seu mandamento. Nós deveríamos ensinar os nossos... O discipulado também é um exercício de ensinar as pessoas a obedecerem, né? Tem gente que acha que não há lei na graça, mas o desafio é ir de fazer discípulos, os ensinando a guardar todos os meus mandamentos que hoje eu vos ensino. Então eu aprendo para poder compartilhar, eu aprendo para poder discipular, e essa força que eu preciso na nova aliança é para cumprir o mandamento de Deus, amém? Para cumprir a promessa do Senhor, a palavra que o Senhor tem para nós. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Você já compartilhou esse vídeo com 10, 20, 30 pessoas? Tio, você me abençoa mais um pouco de água, por favor? Glória a Deus pela sua vida, time. Se esforça e tenha bom ânimo para pegar uma aguinha para mim. Glória a Deus. Vamos continuando? Então, aqui ele continua dizendo... Por onde quer que andares, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Verso 7, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 8, não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Como eu faço para cumprir o que está escrito? Além de eu ler, eu preciso falar desse livro dia e noite, eu preciso falar da palavra de Deus, eu preciso praticar a palavra de Deus. O que eu vou falar dentro da minha casa? Eu vou falar o que a palavra de Deus diz a respeito do meu lar. Quando os meus filhos vão dormir, eu olho para o Mateuzinho e digo, filho, você vai deitar e vai dormir porque o Senhor cuida de você. E todo dia você levanta, porque o Senhor é que te sustenta. Todo dia antes de dormir, bota a mão na cabeça do teu filho, fale a palavra de Deus dentro da tua casa. Comece a vernacular, colocar na sua boca, comece a vocalizar, comece a falar a palavra de Deus dentro da tua casa. Dia, noite, medita nela. O que é meditar? É entender um conteúdo mais profundo. Ninguém medita naquilo que leu uma vez, amém? A gente medita naquele lugar que a gente parou em cima, que a gente debruça em cima, que a gente lê. Todo dia a gente precisa aprender. Eu lembro que a minha mãe, quando ela falava pra gente, ela falava assim, menino, quantas vezes eu vou ter que repetir pra você que não é pra andar descalço? Quantas vezes eu vou ter que repetir? Quantas vezes eu vou ter que repetir? Mãe, não reclama não, é por repetição que o filho aprende. E se a gente aprende assim na vida secular, quanto mais na vida cristã. Nós precisamos repetir, insistir. Obrigado, Ti, Deus abençoe. A gente precisa insistir na palavra de Deus, a gente precisa meditar, debruçar sobre o texto, ler, reler. Irmãos, os grandes pregadores da Bíblia, Charles Spurgeon, a gente tem o Lutero, a gente tem aquele da Escócia, que agora me fugiu o nome dele, que provou... Como? John Knox. Todos esses homens de Deus tinham uma coisa em comum. Eles tinham poucas vezes que eles não repetiam a mesma mensagem. Muita repetição. Eles eram conhecidos pelas mensagens que carregavam. Muita repetição. Muitas vezes o mesmo texto, debruçados em cima daquilo, olhando para aquele texto todo dia, repetindo, inculcando, insistindo. Irmão, você precisa parar de vaidade, de querer algo novo de Deus todo dia. Você precisa olhar para todas as coisas de Deus e saber que Ele faz todas as coisas novas. As coisas de Deus não são modernas, as coisas de Deus são eternas. E aquilo que é eterno, ele não sofre de desgaste, ele não sofre de dano.
Todo dia você precisa olhar para a sua própria alma e dizer para ela que você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você todos os dias precisa se lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa todos os dias se lembrar que não é nem a altura, nem a profundidade, nem a alegria, nem a tristeza, nem os anjos, nem a morte, nem o presente, nem o porvir. Nenhuma dessas coisas pode te livrar do amor de Deus. Você precisa todos os dias se lembrar que em Cristo nós somos mais que vencedores. Você precisa todos os dias se lembrar também que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas de que Deus ele foi e se entregou por nós naquela cruz, se fazendo sacrifício, se fazendo pecador e se entregou com propiciação, salvando a gente, pagando os preços pelos nossos pecados. Você precisa se lembrar todo dia. Todos os dias. Eu gosto daquele texto que diz assim: aquele que quiser vir após mim, no livro de Lucas, tome a sua cruz diariamente e me siga. O que eu estou dizendo? Você não precisa de um culto transformador no domingo, você precisa de vida com Deus. Não é experiências com Deus, é vida com Deus, é continuidade, é todos os dias. O que eu estou te oferecendo no domingo não serve só para domingo que vem. O que nós falamos todo domingo é o que serve para a gente dia após dia. Então ser forte, corajoso para andar segundo a palavra que hoje eu te ordeno, Josué. Mas é todos os dias. Observa nela, medita nela, cuida. Aí todo o sucesso de Josué, a gente vai perceber que o sucesso de Josué não está embasado na capacidade de Josué. Todo o sucesso de Josué está baseado na obediência de Josué, na capacidade que ele teve de ouvir e andar exatamente segundo aquilo que o Senhor tinha ordenado. Muitas pessoas querem uma revelação nova, mas não querem olhar a Bíblia. Tem gente que está procurando qual era a cor do couro da sandália que Jesus usava. Todo mundo quer saber qual era a cor do olho do discípulo João, mas ninguém quer saber o básico da palavra de Deus, é meditar todos os dias, Irmãos, todas as vezes eu preciso ler os mesmos textos, eu preciso voltar nos mesmos lugares. Bruno, isso então embasa a mediocridade na hora de ler a Bíblia? A gente tem que ter 3 movimentos em direção à Bíblia. Leitura, quando eu passo e vou lendo extensivamente, exaustivamente. Eu preciso de estudo, quando eu procuro associar aquilo com fontes históricas, com outros lugares, entender significados, pesquisar o original da palavra, ver como está em Mateus, como está em Marcos, como está em Lucas, como está em João. Aqui a cidade que está em Atos é aquela cidade para a qual Paulo escreveu uma carta. Que rei veio antes, que monte é esse, onde era esse? Isso é estudo, mas tem um terceiro movimento que a gente precisa fazer sobre a palavra de Deus, que é meditar na palavra de Deus, insistir nela, olhar de novo e de novo e de novo. Quem me conhece sabe quantas vezes eu já preguei o cego de Jericó. Quantas vezes eu já preguei a mulher adúltera? Quantas vezes eu já preguei Atos lá 16, Paulo e Silas na prisão? Quantas vezes eu já preguei sobre o Apocalipse de João, as 7 cartas do Apocalipse? Bruno, então você é um pregador de poucas mensagens, irmãos, ainda que eu gastasse a minha vida inteira falando só uma, isso seria digno, isso seria enaltecedor. João Batista tinha uma mensagem, era arrependei-vos, pois, raça de víboras, e era a mensagem certa para o momento certo. A gente precisa entender o que o Senhor está falando, discernir o que o Senhor está falando e como que eu aplico essa palavra. Então, insista na palavra de Deus, amém? O Rodrigo mandou um comentário aqui. Meditação é o aperfeiçoamento espiritual de uma verdade. Então, quando a gente vai ver Josué, as bases sólidas, a mão forte que sustenta Josué de pé, é o cuidado de meditar na palavra de Deus, amém? Esses caras são caras que falavam da palavra andando. Lê Deuteronômio 6, quando você estiver indo com teu filho, vai falando da palavra, quando estiver voltando, fala da palavra, inculca nele de manhã, de tarde, de noite. Casais, pelo amor de Deus, se reúnam para ler a Bíblia. Homem, lê a Bíblia com a tua esposa, faz um plano de leitura. Mulher, faz um plano de leitura com teu marido. Não dá mais pra gente continuar 10 anos na igreja analfabeto de Bíblia. Não saber onde está um texto, não saber manusear bem a palavra. Nós precisamos ser aqueles que manuseiam bem a palavra da verdade. Paulo escreveu isso para Timóteo. Em 1 Pedro capítulo 3 diz que nós devemos estar prontos para responder qual a razão da nossa fé. Nós precisamos manusear bem a palavra, a gente precisa se aperfeiçoar com a palavra. Em tempos distantes, irmãos, eu estou ouvindo muita gente dizendo, pastor, quando a igreja voltar vai estar vazia. Não vai estar vazia não, irmãos. Nós vamos continuar lá firmes, os remanescentes vão continuar. Aqueles que estavam apegados em pessoas,
irmãos, eles vão fracassar, mas nós vamos estender a nossa mão e ensinar, assim como o Espírito Santo de Deus está nos ensinando, que é através da palavra e da oração que a gente se mantém de pé. Pessoas que tiveram uma vida rasa com Deus por muito tempo, agora tudo isso está ruindo, agora tudo isso está caindo, porque a verdade está vindo à tona. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, sem Jesus nós não conseguimos nada. Então nós precisamos nos esforçar, é com esforço que se apodera das verdades do reino. Eu não vou dizer pro meu filho uma vez ele é amado, eu vou dizer pro meu filho todo dia que ele é amado, eu vou dizer pra minha esposa todo dia que ela é amada, pras minhas filhas eu vou dizer todo dia que elas são amadas. Eu preciso lembrar, o diabo insiste todos os dias em tentar lembrar eles do passado, do pecado, mas nós precisamos pela palavra lembrá-los. É por isso que eu quero que você lesse esse capítulo 1, antes da gente ir lá pro capítulo 24 de Josué. Você precisa ter essa verdade sólida que Josué é um cara que medita na palavra, Josué é um cara que anda na palavra, senão você não vai entender o que ele vai falar lá no capítulo 24, amém? Estão dando para entender aí, irmão? Estão conseguindo acompanhar? Glória a Deus. Outra coisa que esse texto me mostra: aquele que obedece à lei prospera. Aquele que obedece à lei é bem sucedido. Aí Deus diz no verso 9: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Meu Deus do céu. Pela terceira vez Deus está dizendo: seja forte e corajoso. Aí Deus vai te dizendo agora: não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Deus é contigo, Giovanni, por onde quer que você andar, cara. Deus falou por 3 vezes para Josué: ser forte e corajoso. Será que força e coragem é algo que o cristão precisa ter, o homem de Deus precisa ter, ou é só para Josué? Eu preciso me esforçar, ser corajoso, porque eu sei que isso vai ser necessário. Josué, ele batalha em Jericó. Tem a história de Raabe, você já deve ter lido ali no capítulo 3 ao capítulo 5. Capítulo 5, verso 13, a muralha de Jericó cai. Aí a gente tem os erros de Israel, a queda de Ai, as batalhas, e todo aquele período que eles estão expandindo o território, eles estão crescendo, eles estão prosperando, eles crescem ao norte, eles crescem ao sul, eles tomam o território do Egito, que hoje é a faixa de Gaza, eles tomam ali território mais para a direita, eles vão conquistando, eles vão vencendo, eles entram na terra prometida, eles se organizam, eles dividem a terra, e quando a gente chega aqui no capítulo 23, olha como começa o capítulo 23. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus, quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Eu estou lendo o capítulo 23, verso 3, agora eu vou ler o 4. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que vos restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará da vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Aí Josué agora vai dar uma palavra para o povo. E que palavra Josué vai dar para o povo, gente? Esforçai-vos, pois, muito para guardares e cumprires tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparte nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menções dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar nem os servais, nem os adoreis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor, o vosso Deus,
que se dele vos desviardes e vos apegardes aos restantes dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede e açoite, e as vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. O que eu quero dizer com essa leitura? Josué está velho, e quando ele vai repetir, ele repete as mesmas palavras que Deus havia dito para ele quando eles começaram. Isso não é maravilhoso? Uma vida inteira guardando a palavra. Glória a Deus, Dri. Um beijo pro Herbert aí, para todos os homens da igreja também que estão com a gente, sacerdotes do lar, Fábio, Melquiades, Jorge, Tiagão, todos os homens da nossa igreja lá, o Bob. Meus irmãos, a gente precisa ser como Josué. Irmãos, isso chega perto do coração. O cara tá velho e quando ele vai repetir, quando ele vai dar um conselho, ele continua falando. Sabe, é como se Josué estivesse dizendo de uma outra forma assim: você precisa lembrar por que você começou. Porque lembrar o motivo pelo qual você começou é o que vai te manter íntegro até o final. Você precisa lembrar quem te chamou. Você precisa lembrar da fidelidade daquele que é contigo. Você entende isso? Isso não é poderoso? Aí, olha como ele chega aqui e o povo está querendo se misturar e ele está dando um alerta: não se misturem, senão vocês vão se envolver por laço. Deus não vai mais guardar os inimigos de ao nosso redor. E aí ele diz assim em verso 14: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Ele está falando que está prestes a morrer. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes as alianças do Senhor vosso Deus, vos ordenou e fordes servidos a outros deuses, e vos abordardes, então a ira do Senhor, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: eu passei uma vida inteira com Deus. Eu me lembro do que o Senhor disse. E tendo ouvido e tendo guardado o que o Senhor disse, nenhuma promessa caiu no chão. Todas as promessas que ele fez, ele cumpriu. Josué capítulo 23, verso 14. Josué está dando um testemunho para o povo. Ele está falando assim: eu não estou falando para vocês de alguém que eu ouvi falar. Estou falando de alguém que eu tenho convivido. Como Jó, né? Antes te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Josué está falando: eu guardei ele pela minha vida inteira. E nenhuma só promessa caiu por terra. Meditando na palavra do Senhor. Capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, também lhes multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros até o mar vermelho.
Ele está falando a história do Êxodo, né? Verso 7. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos os viram, o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo, daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém eu os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e eu os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém eu os entreguei nas vossas mãos, e enviei vespões diante de vós, que vos expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. No capítulo 24, Deus termina dizendo: da mesma forma como eu fui fiel para cumprir, eu serei fiel para pesar a mão sobre vocês caso vocês desobedeçam. No capítulo 24, o que Deus está fazendo? Deus está repetindo novamente toda a história deles numa perspectiva de Deus. Esse texto me faz sempre lembrar de que eu preciso ouvir a história que Deus tem contado a respeito da minha vida. É muito importante sempre trazer à memória a história que o Senhor tem contado a respeito da minha vida. Senão eu vou sempre me perder. Irmãos, quando eu olho esse povo aqui, que Deus pegou Abraão, deu um filho, para o Isaac ele deu Jacó, e eles venceram tantas pessoas, e depois Deus leva o José para o Egito, estabelece ele lá, aí tem o faraó, depois de 2 gerações, e Deus vence o faraó, e depois Deus coloca eles em Jericó, e eles vencem lá em Jericó, e eles vencem os amorreus, vencem os jebuseus, vencem os heteus, os girgazeus, os heveus, e todos os outros povos estrangeiros. E esse povo ainda está precisando ser advertido. Olha, não vai abandonar Deus no último momento. Não vai abandonar Deus no meio da caminhada. Eu olho para esse texto e eu me irrito. Eu olho para esse texto e eu falo, meu Deus, como esse povo pode, depois de ter visto tantos sinais, ter tido tanto contato com Deus, se esquecer. Aí você vai ler o livro de 1 Reis, 2 Reis. É outro texto que é irritante se você pensar nessa perspectiva. Porque o povo tá bem, o povo peca, cai, o povo fica arrepende, aí volta. E é uma oscilação, é o que a gente chama de apostasia, né? E eles vivem essa apostasia da fé, se vem e vai. E é um texto que você olha e você fala, meu Deus, aí você está lá em Jerusalém e o pessoal está crucificando Jesus e Jesus está dizendo, ai, Jerusalém que mata os profetas, quantas vezes eu quis te reunir debaixo das minhas asas como uma galinha faz com seus pintinhos. Jesus olhando para o povo falando assim, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os mesmos sinais que eu fiz aqui, o próprio texto de João que diz, porque mesmo tendo feito tantos sinais e maravilhas e assistido eles não puderam crer em Jesus. Eu olho para esse povo e falo, meu Deus, como esse povo não percebe a ação de Deus? Só que quando eu olho para a minha vida, eu percebo que não é tão óbvio quanto parece perceber isso. Quando eu olho para a minha vida, eu percebo que muitas vezes eu estou vivendo coisas. Não vou nem te dizer que eu sonhei, porque eu não tinha imaginação para sonhar tanto. Eu vivo hoje coisas que eu nem sabia que existiam. Eu lembro de onde Deus me tirou, irmãos. E quando eu digo onde Deus me tirou de um cenário de lar destruído, de vontade de suicídio, de pobreza, de miséria, de falta de educação, de vitimismo, de pecado, de imoralidade. Ver todos os meus amigos envolvidos no vício, de ir para a escola e ver o pessoal cheirando cocaína na mesa da carteira, e ver fumando, que era normal, e ver que eu cresci nesse ambiente e que o normal era eu ser mais um desses, mas Deus, pela sua misericórdia, me
me pegou. E outro dia eu tava me lembrando, às vezes, que eu vendia trufa na escola. E eu chegava feliz com o dinheirinho que eu tinha vendido trufa na escola para chegar em casa, para ajudar minha mãe. E minha mãe ficava feliz. Eu lembro até hoje. A minha mãe sempre lembra dessa história. Um dia que eu saí, sei lá, com 50, 100 trufas, eu entrei num postinho de saúde, eu tinha uns 14 anos de idade, e eu vendi todas as trufas. E, e eu cheguei em casa com um dinheirinho e a gente pagou uma conta que estava atrasada. Eu me lembro quantas vezes eu ia no mercado e eu falava pro cara do mercado: você não tem um restinho de gordura aí para eu dar pro cachorro comer? E ele pegava aqueles restinhos de carne, colocava, a gente chegava em casa e comia. E eu não falo isso com vergonha, não, eu falo isso com o maior orgulho. Quantas vezes eu tinha que ir no mercado pequenininho, comprar as coisas com as moedinhas. Mercado Panda que tinha lá em Suzano, né? Agora eu vou dar uma de saudosista, né? Vai chegando nos 30, a gente fica meio saudosista. Eu fico me lembrando quantas vezes eu cheguei em casa, minha casa quebrada por causa de violência doméstica. Eu fico lembrando quantas coisas ruins a gente já passou, quantos sonhos. Eu me lembro que um caderninho que eu escrevi que o meu sonho, sabe aqueles projetos que você faz de começo de ano? O meu sonho era comer uma casquinha do McDonald's. Eu fico lembrando quantas vezes eu trabalhei de marceneiro, trabalhei de chapeiro, fazendo hambúrguer, eu trabalhei na loja de sapato, tirando pé com joanete, e eu tinha que trocar o sapato das pessoas, e eu lembro quantas vezes a família rejeitou, quantas vezes as pessoas tiravam sarro, quantas vezes as pessoas tiravam sarro por causa do cabelo, por causa da imagem. Eu fico lembrando de tanta coisa que pra mim já era gigante, e eu fico lembrando os desafios quando a gente. Será que um dia eu vou arrumar uma namorada? Será que um dia eu vou arrumar alguém? Será que um dia eu vou casar? Aí depois você vai lembrando os desafios, né? Do primeiro emprego na área, de entrar na faculdade. Ninguém nunca na família fez faculdade, aí você quer fazer faculdade. De onde tira essa ideia? Você é metido, menino, porque você não vai trabalhar, vai inventar e ir lá fazendo a faculdade. E aí você se esforça para fazer a faculdade, aí você arruma uma pessoa legal, aí você quer ter uma casa. E essa semana Jesus trouxe a nossa memória, né, Jaque? A gente passou, viu uma casinha junto com a mãe da Jaque, a gente olhou aquela casinha e ela falou: um dia vocês vão comprar. Eu falei: eu acho que eu não vou ter dinheiro para isso nem tão cedo. E você olhava aquela casinha e a gente lutando por causa do primeiro carrinho, e o carrinho quebrava, e o carrinho parava no meio do caminho, parava no meio da estrada, não ligava, a gente não sabia o que que era. E aí você vai lembrando, e às vezes você se olha aqui hoje, graças a Deus, tendo conquistado tantas coisas com os meus filhos, tendo uma casa para chamar de minha, tendo todas as coisas, eu olho, irmãos, e eu preciso te dizer, ele foi fiel em todas as promessas. Nenhuma só palavra caiu no chão. Por que eu estou dizendo isso? Para te lembrar de que talvez você está vivendo hoje parte de uma história que você precisa se esforçar para lembrar dela. Talvez hoje aí você brigou com o Jebuseu, teve que pagar o Eteu, teve que lutar contra o, deixa eu ver mais um nome de povo aqui, que é o Amorreu, o Girgazeu. Você está vivendo uma história, irmãos, de conquista, de luta. E da mesma forma como, graças a Deus, algumas coisas eu olho para trás. É claro que tem muitos outros desafios hoje, desafios para educar o filho, desafios para uma formação profissional melhor, para aprender novos idiomas. Tem vários outros desafios que a gente continua para aperfeiçoamento pessoal, profissional, também desafios de ser um homem de Deus mais íntegro, de buscar mais a Deus. Mas eu te garanto, todas as coisas que são grandes hoje um dia vão passar, vão ficar para trás. E Deus vai precisar em alguns momentos te lembrar de que Ele foi fiel em todo o período da sua história. Quantas pessoas estão hoje lutando e cada conquista pequena, por mais pequena que pareça, não é só uma conquista de um crente. Quando um crente compra o carro dele, quando um crente consegue a casa dele, não menospreza a conquista do irmão, porque não é só a conquista do irmão, às vezes não é o bem material. É Deus avisando para ele aqui dentro de que ele é muito mais daquilo que ele pensava, de que Deus tem uma história para ele, é Deus lembrando ele. Tem toda uma série de palavras que foram ditas, tem uma série de descrenças que a pessoa enfrentou, tem uma série de problemas da família, de descréditos, de abandonos, de palavras ditas. Irmãos, talvez você está vivendo isso hoje. Eu tenho certeza que nenhuma das promessas de Deus vai cair na sua vida. Não é só uma conquista, é o cristão levantando, conquistando, sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda. Às vezes a gente caindo, mas tendo humildade para se achegar diante de Deus, para pedir perdão de novo. Às vezes pensando em parar, mas daqui a pouco tendo humildade de perceber que longe da casa do Pai não dá e a gente volta para a casa do Pai.
Não é só uma pessoa vencendo, é uma pessoa vencendo seus medos internos. Não é só uma terra conquistada, não é só Josué olhando e falando, nenhuma promessa caiu, mas eu vejo aquele mesmo menino guardando a mesma palavra. É Deus falando para Josué mais uma vez. Tem um texto aqui, quando eles vão lutar um pouco antes, de Josué já estar tão velho, que ele diz, a minha força é a mesma desde o começo. Sabe, irmãos, uma vida de integridade. Irmãos, quando você estiver vendo um irmão aí do lado conquistando as coisas dele, aplauda esse irmão. Esse irmão, ou você, filho, que está aí reclamando porque você não tem o videogame do ano, aplauda a sua mãe, aplauda o seu pai. Cara, eles estão lutando a vida inteira. Olha para suas mãos lisas aí, olha para os seus pais com as mãos calejadas. Você que se gaba, se acha pra caramba porque tá fazendo faculdade, porque é um pouco mais bem instruído e zomba da sua mãe que não tem um ensino superior, que mal terminou o ensino médio, cara, meça suas palavras, tem toda uma história. E Deus, ele faz questão de lembrar que antes de renovar uma aliança, Deus lembra de toda uma história. Nós precisamos ouvir a nossa história na perspectiva de Deus. Você entende isso? Filho, tua mãe te carregou por 9 meses na barriga. Teus pais te criaram, lutaram para te sustentar. Para ver esse adolescente rebelde que não dá bom dia quando acorda, que não beija sua mãe na frente dos outros porque tem vergonha. Porque tem vergonha de que sua mãe e seu pai te acompanhem até a escola. Irmão, você precisa ouvir a sua história na perspectiva de Deus. Você entende o ápice, toda a história, uma vida. Irmão, não despreze a vida dos homens de Deus. Quando você lê o texto, não diminua a dor desses caras. Não diminua nem a dor desses caras, nem a dor do seu irmão que está aí do lado. Claro que a gente nunca vai cultuar a dor, rodear a dor, mas respeite a dor. Respeite a história. Respeite as conquistas de Josué. Respeite cada guerra, cada batalha. Talvez você está vivendo coisas hoje que um dia você orou pedindo, mas o costume e as coisas que estão para frente te cegaram a ponto de você não ser capaz de agradecer. Medita na palavra. Lembra todo dia. Todo dia você precisa despertar a tua alma para sonhar. Todo dia você precisa acordar a tua alma para sonhar. Você precisa todo dia lembrar a tua alma por que você começou. Você precisa todos os dias lembrar por que o Senhor te trouxe aqui. Aleluia! Estou quase chegando no texto que era o objetivo de pregar hoje. Verso 14 de Josué 24. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Pois se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que serviam os vossos pais que estavam da além do Eufrates, os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto aqui me faz pensar de 3 deuses que estão à nossa disposição. Os deuses dos nossos pais, os deuses dos amorreus ou o nosso Deus. Os deuses dos nossos pais falam de todo legado fútil que muitas vezes nós recebemos dentro de casa. Os deuses dos amorreus falam de olhar para fora e ver o mundo como ele está. Mas Josué, ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, irmão, eu não quero os deuses da idolatria, das más histórias do meu passado. Eu não estou preso no que eu era. Eu tinha muita vergonha de lidar com o meu próprio sobrenome, Cardoso, porque tinha muito problema na família. Hoje eu tenho orgulho, porque eu sei que já não é mais os deuses dos meus pais que governam minha família. Pode parecer bobo para você, mas eu tinha problema com o meu sobrenome. Olha que coisa besta. Os amorreus. Todas as pessoas. Quantas vezes eu lutei para ser aceito. Eu imagino que você passa por isso também. Tentando arrancar um elogio de alguém, a aprovação de alguém. É refém de pessoas quando dizem que suas decisões são impopulares. Mas o Josué teve coragem para dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E sabe por que ele e a casa dele servem ao Senhor? Porque ele é aquele cara que durante uma vida inteira meditou na palavra de Deus, de dia e de noite. Falava ela,
lembrava ela. Todos os dias, lembrando e sendo lembrado pelo Senhor de que ele precisava ser forte e corajoso. É esse cara que chega no fim da vida, no fim da linha, e ele olha e diz: eu vou continuar servindo, independente de quem eu fui, independente de quem vocês querem ser, eu vou continuar servindo. Dizem que a gente é o resultado das pessoas com quem a gente mais se relaciona, né? Já pensou se as pessoas com quem você mais se relaciona são o Pai, o Filho e o Espírito Santo? São as três, né? Que a gente possa ser mais do que fruto do nosso meio. Medita na palavra. Eu e minha casa. O cara que mudou o destino e depois de Moisés trouxe tantas conquistas, que viveu promessas que Deus tinha feito a Moisés, que levou o povo da além dos limites que um grupo de escravos um dia sonhou no Egito. Esse cara está nos ensinando que a capacidade para tamanha conquista é um núcleo familiar sólido, cheio da palavra de Deus, aonde ele não está preso aos erros do passado, não está preso às pessoas ao nosso redor, mas continuam servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor em família. Eu acho que essa é a palavra pra gente. Eu preciso servir a Deus em família. Insistir. Lembrar que nós precisamos entrar dentro de casa. Servir a Deus em família. Eu preciso colocar Deus na minha mesa. Eu preciso colocar Deus no meu sofá. Às vezes desliga a televisão e abre a Bíblia. Sirva a Deus em família. Os teus filhos estão pecando. Os teus filhos estão morrendo. Muitas crianças fúteis hoje em dia. Muitas meninas imorais com 15 e 16 anos de idade. Que mostram o corpo, que são populares. Seus filhos postando palavrão no Instagram o dia inteiro. Sirva a Deus em família. Glória a Deus. Seu filho nunca vai orar se não te pegar orando. As nossas meninas com tanta inconstância, um dia querem ser profetisas, no outro dia agem como prostitutas, Verdade, se entregando pro primeiro cara que vem, reféns emocionais de homens, desejosas por sexo, não tem limite nenhum, porque foram criadas num lar onde não se lembrava, não se repetia, não se meditava. Homens grosseiros, rebeldes, escrotos, violentos, porque não são todos os dias lembrados. Todos os dias lembrados de que eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor. Em família, todos os dias, eu e minha casa, eu falo pela minha esposa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias serviremos. Eu creio, Jesus. Entende isso? Deixa os amorreus para lá. Deixa os deuses dos seus pais para lá. Sirva ao Senhor dentro de casa. Glória a Deus. E o mais legal é olhar para esse texto e saber que não tinha uma igreja para Josué adorar. Verdade. Não tinha um templo para Josué adorar. Saber que a adoração estava totalmente envolvida em termos familiares. Bota a mão na cabeça do teu filho e ora. Repreende esses demônios que ficam atormentando a mente dessa criança. Tô falando sério. Desliga, cuidado com o que seu filho assiste. Ele assiste programas, e eu acho que vale a pena falar nomes, né? A gente vê Felipe Neto, um menino adulto agindo igual um retardado, infantilizando as nossas crianças. Irmão, seus filhos veem a Peppa Pig, aquela porquinha mal educada, e depois não sabe quem é Josué na Bíblia. O seu menino, ele só conhece as histórias que as tias contaram na escola da igreja. Os seus filhos de verdade não vão saber. Não sabe orar o Pai Nosso, o básico. Não sabe citar um texto da Bíblia, mas ele sabe citar o nome do Naruto, do Power Ranger, do Dragon Ball. Irmão, não tô falando. Eu só tô dizendo que você tem que filtrar, você precisa imprimir valores. E é você, Josué, que precisa ditar isso na sua casa. Mas Josué só tem um lar sólido quando ele é um homem sólido lá no começo do livro. Que é forte e corajoso e forte e corajoso. Forte e corajoso em 3 aspectos, como a gente leu aqui. Forte e corajoso diante dos desafios, forte e corajoso para ler a palavra, forte e corajoso para se manter de pé. Vamos orar.
Vamos orar. A Bíblia fala de vários pais bons que tiveram filhos maus. Mas o que eu não queria é que a gente vivesse isso por negligência. É melhor ser Noé do que ser Davi. Davi salvou o mundo de batalhas, mas perdeu sua família. Noé perdeu o mundo, mas salvou sua família. Aleluia. Eu creio, Jesus. Curva sua cabeça aí, meu irmão. Não dá mais pra gente ser negligente na vida espiritual. O Senhor quer te renovar, o Senhor quer te perdoar, o Senhor quer te restaurar. Jovem, você que está assistindo, o Senhor está te chamando. Aleluia. O Senhor está te chamando para voltar para o primeiro amor. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando para o lugar que você nunca devia sair. Você, marido, que fica aí dentro de casa, pecando contra a sua esposa, pecando contra a sua família. O Senhor está te dando mais uma chance. O Senhor está te chamando. Você, mulher, que está destruindo a sua casa, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando mais uma vez. Abandona os deuses do passado. Abandone os deuses do nosso redor. São deuses que querem roubar a sua adoração. São deuses que querem roubar as suas alianças. Mas a exemplo de Josué, nós podemos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jovem, larga os contatinhos. Glória a Deus. Você precisa de um contato eterno. Deixa o Senhor te restaurar. Deixa o Senhor te restaurar. Senhor Deus, nós oramos, nós clamamos a Ti, Jesus. Por cada pessoa fraca na fé, Jesus. Por cada pessoa que não consegue mais caminhar, Jesus. Pai, a Tua palavra é suficiente para nos guiar. Sua palavra é suficiente para nos ensinar. Sim, Jesus. Nos renova, nos fortalece, Jesus. Nos lembra que precisamos ser fortes e corajosos. Fortes e corajosos, fortes e corajosos. Aleluia. Senhor, nos ensina a afirmar isso na nossa vida. Como Josué que lutou, que conquistou, Jesus, que todos os dias a gente se lembra por que a gente começou, Senhor. Sim, Jesus. Para a glória do Seu nome, restaura o casamento. Para a glória do Seu nome, restaura a paternidade, restaura a filiação, Jesus. Que essa seja a noite de filhos pródigos voltarem, de homens voltarem para a mesa, de mulheres voltarem para a mesa, de filhos voltarem para a mesa, Jesus. Para que juntos nós Te sirvamos, Jesus. Que o perdão seja abundante, Jesus. Que o Senhor quebre, Pai, toda cadeia, todo aprisionamento, Jesus. Toda cadeia de acusação, Pai. Aleluia. Liberta, Senhor. Que os deuses do passado e os deuses dos amorreus não roubem a nossa adoração, Jesus. É o que nós Te pedimos para a glória do Seu nome, Jesus. Para a glória do Seu nome, Jesus. Amém? Se você quer voltar para Jesus nessa noite, faça essa oração aí onde você está. Peça para o Senhor Jesus te perdoar, te lavar com o sangue dele. Se você precisa nessa noite renovar a tua aliança, faça isso. Deixa o Senhor Jesus restaurar a tua casa. Deixa o Senhor Jesus restaurar os teus sonhos. Deixa o Senhor Jesus restaurar as tuas promessas. Você não foi chamado para viver uma vida medíocre, meu irmão. Tem mais de Deus para sua vida, amém? Eu creio, Jesus. Tem mais de Deus. Glória a Deus. Eu vou colocar aqui para você as informações de oferta. Você quer dizimar e ofertar? Tá aí os dados para você dizimar e ofertar, amém? Se você quiser. Glória a Deus. Outra coisa que a gente sempre coloca aqui, a nossa agendinha. Culto de quinta-feira às 8 da noite. Te encontro aqui no Facebook. Culto de domingo às 19. Estudo domingo às 10 da manhã.
Encontro com as mulheres no sábado às 16 horas. 16 horas. Live com os homens, hombridade, no Instagram às 17 horas. Tá bom? Célula com jovens, sábado às 19. 20 horas. 20 horas. Sábado às 20 horas. Tá bom? Procure, né? Procura se envolver, procura estar perto, faz o teu devocional, dedique, tire no mínimo 1 hora com Deus por dia. Quando você acordar, acorde mais cedo, tire tempo com Deus, amém? Outra coisa que eu ia falar, ore pela vida do irmão Melquiades, ore pela vida do irmão Fábio. O irmão Fábio perdeu o pai e está viajando, que a gente possa cobrir a vida dele em oração, tá bom? Queridos, esse vídeo já vai ser postado no YouTube. Eu vou mandar o link aí também para você quiser compartilhar. Acho que é mais fácil pelo YouTube, porque algumas pessoas não têm Facebook. Compartilhe no seu status, vai ser uma bênção. Deus abençoe, uma boa semana para você. Fica na paz.